sei lá. Está do lado. Tá do lado, tem que ser. Por que essa costela, né? Você vai responder hoje ou você só tá... Vou responder hoje, nós vamos ver da costela. Ai, Júlio, responda. Olha só um questionamento, pessoal, que o John Alton, isso está no livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, ele faz. Espera aí, quando Adão olhou para Eva, ele falou, este é osso dos meus ossos e carne... Espera aí, por que carne da minha carne se ela foi feita do osso? Não falou que foi feita da costela? Sim. Então por que carne da minha carne? Deveria ser só osso dos meus ossos. Mas... Aí alguém poderia dizer assim, é que veio com restinho de carne ali. Aí eu pergunto, peraí, então veio com restinho de carne significa que foi um acidente. Mas Adão foi Não, mas você está falando costela, obviamente que está incluindo um pedaço da carne. Mas Deus não poderia ter tirado só o osso? Deus não tem poder? Mas o sangue... Ou Deus quis tirar a carne? Deus quis tirar. Quando você pede costela no açougue, vem com carne, Mas quando é casal, não é uma só carne? Então, não sei. A questão que ele faz é o seguinte. Se o texto está falando, tirou da costela, e a gente sabe que costela é osso, ficar imaginando, vem um restinho de carne, por isso que ele falou osso. O outro, não faz sentido, pô. Se o texto falou que tá osso, não está falando assim o osso e a carne. Deus pegou a costela e a carne e fez... Não, pegou a costela. Mas ele olha e diz osso dos ossos e carne da minha carne. Então por quê? Tem forma de resolver, mas eu vou dizer qual é a forma que o autor apresentou. Então ele pegou a palavra costela e analisou. Pode falar? Será? Pegou a coluna? Não, mas aí é a costela. E aí, José? Responde, José. É porque pegou parte da costela, porque a costela significa que parte ao meio. Então, seria, no caso, a mulher e o homem, ao todo, se completa. Como assim ao meio? Como assim meio? Tá escrito aqui. Você já foi pro spoiler! Vamos lá. O José já deu spoiler. Muito bom, José, parabéns. Pessoal, esse autor, ele faz uma análise, inclusive quem quiser se aprofundar mais e ler o livro dele, ele fala na história também, na história das traduções. A palavra costela se escreve assim, ó. Essa palavra que está lá, é essa palavra aqui, ó. Meu Deus, cadê? Não achei não, mas é essa daqui, ó. Isso está na página 27, ali no segundo parágrafo. Só que essa palavra ele analisa, sabe quantas vezes em toda a Bíblia que significa costela? Nenhuma. Tipo assim, ele viu lá do Gênesis, o pessoal traduziu aqui como costela, e aí no hebraico tem essa palavra. Aí ele foi pela Bíblia toda. Nenhuma vez em nenhum outro texto bíblico essa palavra é traduzida como costela. Aí ele falou assim, então o que essa palavra é traduzida? Aí tem um monte, tem uma montanha, aí essa montanha diz o seguinte, o outro lado da montanha. E todas as outras, com exceção desse monte, que é o outro lado do monte, todas as outras falam sobre uma metade. Por exemplo, a palavra é utilizada apenas arquitetonicamente e em passagens do templo e do tabernáculo. Nessas passagens ela pode se referir a pranchas de vigas, mas comumente se refere a um ou outro lado. Tipicamente quando existem dois lados, anéis dos dois lados da arca, cômodos nos dois lados do templo, o lado norte ou o lado sul. Com base na afirmação de Adão e nesse dado sobre uso, teríamos que concluir que Deus pegou um dos lados de Adão. Na Bíblia, a palavra tselá significa lado. A próxima vez que encontrarmos essa Bíblia na Bíblia, na construção da arca, onde está escrito duas argas de um lado, mesma palavra, tselá, dela e duas argolas do outro lado. Então, tselá se refere a uma parte do edifício. Isso é um rabino que está dizendo, tá? É um rabino, chamado Arilã. Então, a palavra tselá significa lado. Lado. Inclusive, eu já vou falar um negócio aqui para vocês, desse negócio do Gênesis, né? Como era esse negócio de submissão, auxiliadora idônea, o que Deus falou lá? Então, Deus não... Isso daqui é um erro de tradução que depois vem com São Jerônimo por causa do latim. Mas no hebraico ali a palavra é lado. Então, aí a pergunta é o seguinte, Deus olha para Adão e viu que o homem estava, não é bom que o homem esteja, far-lhe-ei uma auxiliadora, nós vamos fazer essa análise aqui rápido.
Auxiliadora idônea. Auxiliadora idônea. Idônea. Aí, vamos lá. Então Deus viu e foi fazer, correto? Não. Deus falou isso, vou fazer uma auxiliadora idônea para ele. Foi fazer? Não. Deus foi fazer outra coisa. Deus mandou ir Adão e nomear os animais. Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Abra lá em Gênesis capítulo de número 2. Auxilia... Verdade, tá errado. Achem aí o texto que Deus diz assim: far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Quem achou, leia bem alto. Leia aí, Ana Laura. Agora tá certo. Achei. Leia bem alto, Ana Laura. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Beleza. Algumas traduções vão estar auxiliadora idônea. Por que aí Deus foi lá e fez, ô Ana Laura? O que Deus fez depois? Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Ué, que uma coisa tem a ver com a outra? Deus falou, o homem tá só, eu vou fazer uma mulher para ele. Aí, não, aí Deus pega todos os animais e leva para Adão dar nome. Ué, continua. Pode falar, Dan, pode falar. Porque Deus queria colocar no coração de Adão, talvez, que ele precisava de alguma companheira. Olha, que teólogo, reverendo. Muito bom, meu irmão. Continua, Ana Laura. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando... Tirou um lado. Agora, quando vocês viram ali, ele tirou um lado de Adão. E aí? Fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Beleza, vamos lá. Aqui em James ela traduz dessa maneira, ó. Retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela. E uma costela? Sabe que... Eles quiseram usar os dois. Porque o que acontece? Essas descobertas que a gente faz se deve ao avanço do estudo. A gente tem muito manuscrito hoje. Tipo assim, na época de Calvino, Lutero, Armínio, esse pessoal, eu não me lembro o número exato, mas acho que o Léxico de grego, eu não lembro o número exato, tá? Então é o número exato. Mas vou te dar um exemplo. O Léxico de grego, suponhamos que tinha 1000 palavras. 1000 palavras. Hoje, mais ou menos, nós temos um léxico de 40.000 palavras. Então, de hebraico, a mesma coisa. Então, a gente foi tendo muita descoberta arqueológica, e a gente tem muito mais manuscrito, e a gente tem muito mais coisa para... Então, por que eu acredito que seja isso, né? Que os tradutores evitam fugir desse negócio da costela, porque você imagina o bafafá que vai dar, cara? Você imagina chegar naquelas igrejas que o pessoal não estuda, é tudo irmão simples, e vê ali costela talado, é o anticristo, tá mudando a Bíblia, que não sei o quê. Então, eu acredito que seja por isso. Até hoje gosta da Almeida Antiga, né? Para vós sois. Pois é. Essa Almeida Antiga acho que é de 1993, se eu não me engano. Então é bem antiga. Então é por isso que a gente vai descobrindo. E é a graça de Deus, cara. Porque essas questões é muito atual. Vai passando o tempo, está surgindo novas questões, os ateus estão questionando mais coisas, o comunista está questionando outras coisas, e Deus, na sua providência, guia o homem para conseguir responder essas novas questões. Então significa lilado. Aí a pergunta foi uma ótima resposta do Walker. Por que Deus, depois de falar que ele está sozinho, vai fazer uma auxiliadora para ele, Deus manda ele ver os animais? Porque Adão vê os animais e vê que para ele não tinha alguém que lhe correspondesse. Então já vamos analisar essa palavra. Porque para os animais tinha. Aí ele vê que a relação de Adão é de um completo estar só. Adão está sozinho na realidade, porque
ele tem a relação com Deus de que está muito acima dele, porque Deus é infinito, só que ele tem animais infinitamente abaixo. Então Adão está só. Aí o que Deus faz? Pega metade de Adão para lhe auxiliar. Isso significa muito mais uma incapacidade de Adão de estar só do que propriamente da inferioridade da sua auxiliar. Você é incapaz de estar só. Então Deus quis antes fazer que Adão percebesse a sua solitude. Porque veja só, imagina se eu te dar água agora. Agora imagina se eu te dar água você morrendo de sede. Vai mudar o peso dessa água, o valor? Deu para entender? Agora essa palavra aqui é maravilhosa. Auxiliadora, idônea. O hebraico deles é esse daqui, ó. Auxiliadora, ezer. Idônea, essa palavra aqui, ó. Ou, às vezes tem um O aqui no fundo. Essa é a palavra. Então vamos analisar palavra por palavra para a gente ver o que... E eu tenho um livro sobre isso, um vídeo com um pouco mais de detalhes que eu posso enviar para vocês. A palavra ezer significa realmente auxílio. Esse é hebraico? Exato, hebraico. Essa palavra ezer significa realmente auxílio, José. Auxílio. Então, por conta disso, diz, então a mulher é auxiliadora, o homem tem a proeminência. O homem é o que está à frente, e a mulher é o homem é o pedreiro, a mulher é a servente. O homem é o mestre de obras e a mulher auxiliar. É isso que dizem a partir disso. A questão, sabe qual que é o problema disso? Que essa palavra ezer, ela é usada dezenas de vezes no Antigo Testamento. Só que todas as vezes, se eu não me engano, 3 vezes ela é usada para um exército mais forte que socorre o mais fraco. E para Deus que socorre o povo. Por exemplo, o Salmo. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe qual é a palavra socorro ali? Ezer. Então, se alguém afirmar que a mulher é inferior ao homem, ou ela não tem a proeminência, ela não pode decidir tanto quanto o homem, ou qualquer outra coisa, por conta desta palavra, ele vai ter que dizer que então Deus deve ser submisso ou inferior, porque essa palavra foi usada para Deus socorrer homens. Deu para entender o argumento? Aí vem o feminista. As feministas dizem o seguinte, viu? A palavra ezer é usada para Deus que é superior, portanto a mulher é superior ao homem. E aí? Tem gente que argumenta assim, se todas as vezes que essa palavra foi usada no Antigo Testamento, era para um exército mais forte socorrendo o mais fraco, ou para Deus socorrendo o povo, ou seja, um superior socorrendo o inferior, logo a mulher é superior. E aí, como responder? A mulher é superior ao homem ou Lucas? Não. Então como responder? E o homem é superior à mulher? Também não. Então como responder? Idônea não responde. Ótima palavra, perfeito. A segunda palavra, o idônea. Vocês sabiam que em toda a Bíblia Sagrada, a única vez que essa expressão, essas duas palavras aparecem juntas é aí? Ou seja, é uma expressão exclusiva para a condição de Adão e Eva, para a condição de homem e mulher. E essa palavra idônea, no vídeo, está bem certinho, tá? Porque eu não tinha planejado nem falar aqui, nem em Nova Ladina sobre esse tema, por isso que eu não trouxe certinho. Mas essa palavra é dividida em 3 partes. E a junção dessas 3 partes, sabe o que significa? É estar diante de, como diante de um espelho, estar diante de um igual. Por isso que ele olha e diz assim, esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Exatamente. Eles são numa unidade tão completa que se veem como sendo uma unidade absoluta. Então o termo ezer kenegdi ou ezer kenegdo fala sobre o seguinte, eu lhe darei um socorro que lhe é igual. Porque os animais não eram igual a Adão, e Deus também não, porque Deus é superior. Mas quando Deus tira um lado de Adão e lhe apresenta, cara, eu estou vendo é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Me é uma igual.
E o mandato de Deus para o governo e o domínio é para Adão ou é para Eva? Hã? Quem falou? O que você falou? Para os dois. Vão e dominem. Procura aí, Ana Laura. Vamos ver se você acha o versículo aí. Quando Deus dá um mandato, ou pode procurar vocês. Quando Deus dá um mandato para Adão e Eva, vão e dominem. Vê se é só para Adão ou é só para Eva. Vão, dominem, multipliquem, etc, etc, etc. Sobre os peixes do céu, sobre as aves, sobre isso, sobre aquilo. Pode ser que esteja no capítulo de número 1. 1:26. Leia aí. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E veja no 2 também se tem. Hã? Não? Esse eu não vejo no 2 também se tem. Eu acho que no 2 não. Tem no 3 também. Leia. Ah, não, acho que nesse tem. Faltando um pedaço. Ai, que calor, meu Deus do céu. Vocês querem que ligue o ar? Não. Quer não? Ninguém achou? Então depois eu procuro e mando para vocês. O termo, porque o termo em hebraico de domínio ali é usado em plural. Ninguém encontrou? Então vamos continuar então, depois eu volto nesse tema, porque eu não pretendia falar disso aí. Mas vamos lá, pessoal. Então, 7. hã? A vós, sede fecundos, multiplicai, povoai a terra e dominai. Não sei se... Onde está escrito isso aí? 9:7. Gênesis 9:7. Gênesis Não, 9. não vai ser... Não, isso daí é outra coisa. Mas enfim, depois eu mando para vocês, tá bom? Isso também está lá no meu livro. Meu livro. Tá no vídeo sobre isso que eu posso mandar para vocês também que eu... E outra coisa, um conselho. Ah, Luiz, mas então esse negócio de tradução, qual que eu confio? Quando vocês forem estudar, quando vocês forem ler, não. Vocês lêem, pegam uma que vocês gostam, mas quando vocês forem estudar, consultem todas as traduções que vocês puderem. Consultem várias traduções. Várias. Tá? Quando chegar lá no Novo Testamento, nós vamos ver como às vezes texto A ou texto B muda bem o sentido a depender da tradução que a gente pega, tá? E aí, pessoal, o último aspecto do capítulo de número 7 é o Apocalipse. Abram aí para mim, ou se quem quiser ler na apostila, leia aí o Apocalipse 21, verso número 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descida dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles. Ou seja, tem uma cidade que está descendo do céu, e o que essa cidade é? Tabernáculo. É um tabernáculo. Aí, isso continua, vai para o capítulo 22, é o próximo versículo, verso número 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, é uma cidade que é um tabernáculo, que no meio dela passa um rio, continua. E que passa no meio da rua principal da cidade, de uma e outra margem do rio, estava a árvore da vida. E o que estava lá? A árvore da vida. Nesse livro do Templo e a Missão da Igreja do D.K. Bill, ele fala muito mais sobre o Apocalipse. Ou seja, o mesmo que o Éden era um lugar, tinha o rio e tinha a árvore da vida, que é representado como tabernáculo, a gente vai lá para o Apocalipse, é uma cidade que é um tabernáculo, que tem um rio e tem a árvore da vida. Assim, a primeira resposta de Moisés sobre o Gênesis é: no princípio não era assim. O povo está no deserto, está vendo aquela destruição, a maldade, viram a maldade dos homens, agora estão vendo a maldade da criação. E Moisés disse assim: pessoal, no princípio não era assim. No princípio era tudo bom. Não somente o aspecto da maldade dos homens e da natureza, mas também a unidade de homem e mulher. No princípio era uma unidade absoluta em uma mulher, uma comunhão perfeita. Perfeita. No princípio, toda a realidade era um grande tabernáculo de Deus, era um grande templo cósmico, onde Deus era Senhor.
era adorado, onde Adão e Eva eram seus sacerdotes vice-regentes. Tinham a missão de estender a manifestação deste Deus por toda a extensão da terra e estender esse domínio. Adão está sendo retratado como um sacerdote no exercício de suas funções. Vou falar um pouco sobre o sagrado e o profano, tá? Mas só um pouquinho aqui. Vai lá no Gênesis capítulo de número 1, onde está escrito assim: Deus os fez, macho e fêmea os criou. Capítulo 1. Onde diz assim: Deus, homem, mulher, macho e fêmea os criou. Então Deus os criou, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. O que mais? E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os Pronto. mar. Eu voltei nesse texto porque eu lembrei aqui. Eu lembrei aqui onde que estava. Ou seja, Deus criou homem e mulher. E lhe disse ou lhes disse? Lhes disse. A ordem de domínio é para os dois. Então, qualquer indivíduo que utilizar do texto de Gênesis para dizer que Deus não fez a mulher para o domínio, eu diria o seguinte: também não fez o homem, fez os dois. Então, o Moisés dizendo o seguinte: lá nesse início era um grande templo onde Deus habitava, era o lugar do descanso divino, a árvore da vida estava lá, o rio estava lá, era um jardim perfeito. Adão e Eva eram seus sacerdotes, cultivem e guardem. A atitude de um sacerdote cultivar o jardim, e todos eles deveriam dominar e multiplicar isso. O Éden ou o jardim se expandiria por todo mundo. Tem gente que o jardim representa o Santo dos Santos, tem gente que o Éden representa o Santo dos Santos. Independente do que cada aspecto excluído represente, não é o foco é a mensagem geral. Continuando, tem um autor que está escrito aí, Mircea Eliade, na página 28, e Rudolf Otto. Ele faz um estudo de todas as religiões do mundo, e eu também tenho uma aula quase 2 horas sobre isso. Caso vocês queiram ver, eu envio para vocês. Que ele percebe uma semelhança que há em todas as religiões do mundo, que é o aspecto chamado de fundação do mundo. Fundação do mundo. E isso de fundação do mundo não é propriamente a criação do mundo. É o quê? Em todas essas religiões havia um início de caos. Tinha caos, estava tudo desorganizado. A terra era tipo assim, um imenso, imagina como se fosse uma terra, um chão tudo igual, tudo um preto, e não há nenhum ponto de convergência, nenhum ponto de referência. Então há caos. E ele diz, quando o sagrado se manifesta, esse sagrado se manifesta, na aula eu apresento 3 aspectos, mas aqui eu vou apresentar um. Ele se torna um ponto a partir do qual as coisas começam a se organizar. Veja que, por exemplo, até que no Brasil, antigamente, as cidades cresciam em torno de praças das igrejas. Ele até pega vários exemplos, como por exemplo uma tribo na Austrália, que era caos. Aí um dia diz a história que um deus desceu e ele colocou uma grande haste de madeira, um tronco de madeira, ele subiu nesse tronco de madeira, se pendurou nesse tronco de madeira, derramou seu sangue sobre esse tronco de madeira, e quando ele derramou seu sangue, ele subiu aos céus. Eles não eram cristãos, tá? Nunca tinha ouvido falar nada de evangelho. Aí, este povo começou a se construir em torno dessa manifestação do sagrado que os atraía. E o Éden, pessoal, o jardim, seria este sagrado a partir do qual todo o mundo seria construído. Estava tudo o templo cósmico, o Adão e Eva, só estendam isso daqui. Porém, teve um probleminha. Que horas são? 11h11? Teve um pequeno probleminha, nós vamos dar uma pausinha rapidão para tomar mais um café e já voltamos. Teve um grande probleminha, que foi o quê? O que tinha lá nesse jardim? Agora começa a ficar legal. Cadê o carregador? Lá nesse jardim tinha 2 arvorezinhas. Tinha uma arvorezinha que chamava vida e tinha uma outra arvorezinha chamada do conhecimento do bem e mal.
Aí até então deu de boa. Só que lá nesse jardinzinho tinha uma serpentezinha. Uma serpentezinha. E essa serpentezinha foi e enganou quem? Foi e falou com ela. Coma desse fruto e você vai ser como Deus. Mas vamos ver o que é essa árvore, o que é essa daqui, o que é essa serpente. Aí Adão e a Eva foi e comeu e levou para quem? Para o Adão, e o Adão comeu. Quando eles comeram, como eles se viram? Eu vou dar só um spoiler aqui para vocês. Sabe qual é a palavra hebraica? Qual era a característica que Deus falou da serpente? A serpente era o animal mais? Astuto. Sabe qual é a palavra hebraica aqui? A raiz? Essa daqui. E quando eles se veem nus, sabe qual é a palavra, na verdade aramaico aqui, sabe qual é a palavra aramaica? Nu. É a mesma. A astúcia da serpente e o nu aqui. O que é isso? O que isso significa? Que é coisa que a gente não vê no português, mas é um jogo de palavras usado no aramaico ali para transmitir um ensinamento. Aí, nós já vamos voltar isso aqui. Aí a serpente. Aí eles foram lá comer, eles se viram nus. Aí Deus chega para Adão e fala: Adão, quem te mostrou que você estava nu? Comi a serpente. Por quê? Comi o fruto. Depois você tivesse matado a serpente. Pois é, poderia, né? Inclusive, eu teve até um sonho uma vez que uma pessoa teve comigo, né? Que outro dia eu contei sonho, mas foi um sonho bem pesado. Que daí teve uma serpente que veio me morder, aí essa pessoa pegou um cajado e pum, deu na cabeça da serpente. Aí a serpente virou um cachorro e ficou chorando no sonho. Mas enfim, aí o que acontece? Deus aparece para Adão. Adão foi a Eva. Eva foi a serpente. Aí Deus começa a falar: é, Adão, então eu vou falar um negócio para você, Adão. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E maldita é a terra agora por conta de vocês. Suor do rosto surgiu. Agora tem espinhos e abrolhos. Aí Deus olha para Eva. Eva, com as suas dores de parto multiplicarão. E outra coisa, agora você será dominada pelo seu marido. E ele olha para a serpente e diz assim: serpente, você vai rastejar sobre o ventre, você vai comer do pó, e vai vir um que vai esmagar a tua cabeça, e você vai morder o calcanhar dele. E você, serpente, vai ter inimizade com a mulher. E tem um outro aspecto, que agora nós vamos tomar um cafezinho. Quando Deus olha para Adão e diz o seguinte: se você comer do fruto, você vai morrer. Está escrito assim? Não está. Não está escrito assim. Não está assim. Não. No hebraico, tem 2 vezes ali a palavra morte. Alguma tradução de vocês aí aparece 2 vezes a palavra morte? Aparece 2 vezes ali a palavra morte. Por que aparece 2 vezes? É como se Deus olhasse para você e falasse assim: ó, quando você comer do fruto, morrer. Só que na tradução aparece quantas vezes? 1 vez. O que o tradutor entendeu? Pode ser que isso seja redundância, repetição. Mas não, nós vamos ver aqui o que isso significa. Por que está essas... Será que é um tipo de morte? Hã? Um tipo de morte? Não sei, será? Não sei. Será que é morte espiritual? Mas já vamos ver. O Charles Finney faz uma crítica a isso, de ser morte espiritual. Será que é o paraíso? Muito bom, pessoal. Vamos tomar um cafezinho rápido.